Já se fala até em pôr novos impostos no ano que vem, mas tem que atacar a raiz dos problemas. E a solução passa por colocar uma idade mínima para aposentadoria. Não faz sentido que no país como o Brasil, em média, as mulheres se aposentam com 50 anos e os homens com 55. Eu converso agora com o economista Roberto Luiz Trosser sobre os esforços e as discussões do governo para controle dos gastos públicos. Como é que você avalia a circunstância atualmente? Bom, o discurso é de que você vai controlar os gastos públicos com uma proposta de emenda constitucional que vai limitar o crescimento dos gastos públicos de cada ano à inflação do ano anterior. Em princípio, quando a inflação estiver caindo, é uma medida muito boa. Se o PIB começar a crescer e você conseguir manter os gastos no nível da inflação, você vai ter uma redução dos gastos PIB. Há dois senões nessa medida. A primeira é que se você tiver um choque inflacionário, quer dizer, os gastos públicos têm uma certa elasticidade, mas isso você não consegue comprimir. Então você vai ter que mudar. Desde a época do Império, você tem declarações, medidas para controlar os gastos públicos, várias constituições brasileiras, mas sempre se encontrou uma maneira, um jeitinho de dar volta por cima sobre essas restrições. E a segunda questão é a Previdência. O grande rombo dos gastos públicos é a Previdência. Pôr um limite e não falar nada sobre a Previdência é uma medida que está destinada ao fracasso, ou vai ter que ser revisada em breve. Quer dizer, a Previdência é algo que tem que ser tomada, é algo que tem custos políticos no presente para benefícios no futuro. Isso não está sendo feito ainda. Já se fala até em pôr novos impostos no ano que vem, mas tem que atacar a raiz dos problemas. E a solução passa por colocar uma idade mínima para aposentadoria. Não faz sentido que no país como o Brasil, em média, as mulheres se aposentam com 50 anos e os homens com 55. Há vários setores da sociedade discutindo, observando tudo isso e até apresentando alternativas. Você acredita que o governo está predisposto a um diálogo? Não acredito. O governo está repetindo a mesma linha anterior. Primeiro ponto, assim, que esse ano os gastos públicos, o déficit fiscal primário, que é o que está buscando se controlar, responde apenas por 9% do déficit total. O déficit total consta, são juros, o custo de carregar a dívida pública. Você poderia ter alguns ganhos grandes na dívida pública, por exemplo, reduzindo o volume de reservas, melhorando mecanismos de transmissão. Por que a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros neutra, é muito mais grande? Isso seria uma maneira mais efetiva de você reduzir. Segundo, o discurso é de muito controle de gastos, mas na prática você está vendo aumentos, renegociação da dívida dos estados, quer dizer, você tem um discurso contracionista e uma política expansionista. Por último, e mais importante, você controla os gastos públicos, o déficit público, para controlar a dívida bruta. Quer dizer, o grande problema não são os gastos. Imagine se o governo tivesse muito dinheiro aplicado, muitas reservas, como é o caso da Noruega, alguns países. Podia gastar mais do que arrecada porque estaria recebendo juros. Então, o grande problema é controlar a dívida pública. E esse deveria ser o indicador mais importante na condução da política econômica, e não é feito. Você acha, então, que há um fator eleitoral nessas discussões e falta de uma medida mais efetiva? São duas coisas. Essa é uma leitura geral. Quer dizer, enquanto o presidente for um presidente interino, ele não quer se indispor muito com o Congresso, com ninguém. Então, nesse sentido, que ele está agradando. Pode-se discutir se não está se exagerando na dose. Dois, tem algumas medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, hoje no Brasil, alguém que vive de juros paga proporcionalmente menos impostos do que alguém que vive de salário. Isso é algo que podia ser corrigido rapidamente. Você tem aplicações financeiras que cobram zero de imposto. Você chega ao absurdo, por exemplo, que você cobra mais numa operação do mesmo montante, uma aplicação
e uma operação de crédito, que a operação de crédito pague mais impostos do que o aplicador. Quer dizer, você tira do pobre para dar para o rico. Quer dizer, então você tem que começar a discutir essas questões. Há outras questões que, além da Previdência, que são importantes. Por exemplo, universidade pública gratuita. Não faz sentido, na média, 2/3 dos alunos das universidades públicas são da classe mais rica e 1/3 do mais pobre. E quem paga a universidade pública no Brasil são os mais pobres. Quer dizer, nós chegamos à situação extrema de que um mendigo que vai e compra um pacotinho de macarrão, qualquer coisa no supermercado, paga impostos para financiar a universidade dos ricos. Faz sentido isso? Ou uma coisa absurda, que agora com essa mudança da presidência da Câmara dos Deputados, você vê que se gasta na residência do presidente da Câmara, só para ele morar, R$400 mil por mês. Num país que tem favelas, que faltam remédios, faz sentido? Quer dizer, então a gente tem que começar a discutir esses privilégios, essas aberrações que você tem na economia brasileira, senão nós vamos continuar andando de lado. Em um artigo seu recente, publicado em um jornal de grande circulação, você faz uma comparação do crescimento do Brasil com outros países e a participação no PIB mundial. Eu gostaria que você comentasse isso. Então, a participação do Brasil no PIB mundial vem decrescendo. Todos os governos, sem exceção, desde a democracia, né, desde a volta à democracia. Então, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, todos eles cresceram menos do que a média mundial. O que quer dizer isso? Quer dizer, todo mundo, assim, você tem cada vez mais uma convergência das taxas de crescimento do mundo. Quer dizer, o mundo como um todo cresce, o mundo como um todo decresce porque está mais integrado. Agora, o Brasil não sabe aproveitar. Então, muitas das novidades tecnológicas, de abertura, regulatórias, o Brasil continua sem aproveitar. Então, você tem uma regulação, um judiciário obsoleto. Um exemplo típico disso nós temos, por um lado, urnas eletrônicas. Então, aqui você tem votação para presidente, em questão de 1h30 você já sabe o resultado, enquanto nos Estados Unidos, às vezes, demora dias para você saber o resultado da votação. Por outro lado, é a política do toma lá, dá cá. Você continua, então, com a política do século XIX e a tecnologia do século XXI. Biometria é outro exemplo. Né? Hoje você consegue, assim, em menos de frações de segundo, identificar com segurança uma pessoa com leitura de retina. Tanto que eles fazem que a leitura demore mais para a pessoa sentir que está sendo medida, mas assim, é instantâneo. Você poderia, com biometria, identificar todo mundo com segurança rapidamente, para autenticar documentos, operações financeiras, identificar suspeitos. Mas o que acontece? Qualquer pessoa para ser identificada hoje no Brasil tem primeiro mais meia dúzia de números: RG, SIC, carteira de trabalho, PIS, título eleitoral, carteira de motorista, todos números diferentes. Em vez de ter um número só, sabe? Segundo, com a biometria, quer dizer, a Justiça Eleitoral está fazendo um, a Detran está fazendo um, a polícia está fazendo outro, cada banco faz... Então, em vez de você aproveitar e modernizar, você continua, né? É como se você pegasse uma carroça e colocasse um GPS, né? Continua sendo uma carroça, né? Como é que você avalia a realização desses grandes eventos esportivos aqui no Brasil, a imagem que o país procura passar para o exterior e a realidade nossa aqui, da população? Bom, primeiro, assim, o esporte devia ser uma consequência, não uma meta em si. Quer dizer, fazer um evento olímpico devia ser resultado de práticas olímpicas, de práticas de esporte muito grande. Segundo, está se deturpando um pouco a meta. Quer dizer, a meta é o Brasil ficar em 10º lugar no quadro de medalhas. Quando isso não depende só do Brasil, depende de como os outros atletas estão se preparando. Na média, considerando a população, o Brasil já devia estar melhor do que isso. Mas a nossa meta devia ser: vamos receber bem os turistas, né? Vamos
e o quadro de medalhas uma consequência de uma prática esportiva de anos. Segundo, é um gasto a mais, quer dizer, a gente não precisava ter feito isso, não era a hora. A gente tem coisas muito mais importantes para fazer e não está fazendo, né? Aí, investir em esporte de base, isso seria, você fala esporte de alta performance, como se mais medalhas numa Olimpíada melhorassem em alguma coisa a situação do país. Roberto Luiz Strosser, muito obrigada por mais esta entrevista para a gente aqui na Dukascop TV. Nichts zu danke. Obrigada. Luciene Miranda para a Dukascop TV.